Bom, gente, estou aqui com o tecido que eu vou utilizar. Esse tecido é um crepe, ele é um crepe um pouco mais grossinho, tá? E a gente vai fazer o seguinte, nós vamos dobrar o tecido aqui, ó. Como a minha mesa é pequena, vou tentar mostrar pra vocês aí como a gente vai dobrar. Mas a gente vai dobrar, a gente vai pegar o tecido primeiro, a gente vai dobrar no sentido do comprimento. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou levar até lá embaixo no comprimento, a gente vai dobrar aqui. Então, eu dobrei aqui no sentido do comprimento, como vocês viram, ó, dobrei aqui. E agora a gente vai dobrar no sentido da largura do tecido. Então, eu vou vir aqui agora e vou dobrar. Nessa parte aqui, ó, ficou as pontas do tecido, ó. Vão ficar 4 partes, ó. E nessa parte aqui em cima é onde a gente vai colocar o valor que a gente vai encontrar aqui da cintura, tá? Nessa parte aqui, ó, nessa parte. Então, você vai pegar o valor da sua cintura, vai dividir por 6,28 e o valor que você encontrar aí, que der no seu, você vai colocar aqui. Sempre com a fita métrica, a gente vai colocar a fita métrica aqui, ó, bem na pontinha do tecido, tá? E a gente vai colocar aqui, no meu caso, tá dando 10,5. Então, eu vou marcar aqui, vou fazer um semicírculo. Então, ó, ficou assim, ó. Tá vendo o giz aqui que eu marquei? Quando você fizer, vai ficar dessa forma. Então, eu marquei dessa pontinha aqui, ó. Desci aqui 10,5 e daqui pra cá 10,5 e fui fazendo isso, 10,5 e depois eu liguei os pontinhos e fiz aqui esse semicírculo. No meu caso, deu 10,5. No seu pode ter dado outro valor, tá? Então, você vai colocar aqui os valores que deu e formar esse semicírculo. Agora, a gente vai vir, vai recortar aqui e vamos colocar o comprimento da nossa saia. O comprimento, você que vai determinar. No meu caso, eu vou fazer uma saia de 55 centímetros. Então, a partir aqui, ó, que eu desenhei esse semicírculo, eu vou medir para baixo 55 centímetros. E eu vou fazer lá na barra a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou colocando 55 centímetros até formar também outro semicírculo ali, tá? Então, eu fiz aqui, ó, ficou dessa forma. E aqui ficou a parte da cintura. Então, eu fui fazendo isso. Eu peguei a fita métrica a partir da marcação que eu fiz aqui e fui medindo 57 centímetros em toda a volta, ou o valor que você determinou para o comprimento da sua saia. E a gente uniu aqui os pontinhos e agora a gente vai estar recortando isso. Essa parte que sobra aqui, a gente vai estar fazendo o cos da saia. Então, aqui ficou sendo a nossa saia. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Uma parte dela, gente, eu vou abrir, que vai ficar na parte das costas, que é onde eu vou colocar o zíper, tá? Mas se o seu tecido for com elasticidade, você nem precisa colocar zíper. Então, aqui você só vem, aqui você depois só vem e coloca o cos. Não precisa colocar zíper, só vou colocar porque eu tô trabalhando com tecido plano. Então, eu vou abrir aqui uma parte da minha saia, vou pegar aqui e vou recortar aqui de fora a fora para poder abrir a parte das costas para colocar o zíper depois. Então, nossa saia ficou assim. Agora, a gente vai recortar o cos. Para fazer o cos, eu dobrei aqui o tecido, ó, ao meio, uma vez só, tá? Aqui tá a dobra do tecido.
E aqui a gente vai colocar, a gente vai pegar o valor da nossa cintura e vai dividir por 2, tá? E vai recortar aqui uma tira com a largura que você quiser que tenha o seu cos. Como eu quero que o meu cos fique com 5 centímetros, eu vou recortar uma faixa com a largura de 10 centímetros, porque depois eu vou dobrar ele. Então, eu recorto uma faixa de 10, acrescento mais 1 centímetro para a sobra de costura. Então, no total, a largura do meu cos vai ficar com 11 centímetros. Quando eu dobrar, eu vou costurar na saia e vai ficar os 5 centímetros que eu quero como resultado final. Nessa parte aqui, gente, ó, no final do meu cos, eu vou deixar 1,5 centímetro a mais para a sobra de costura, tá? A gente tem que deixar isso. Então, ficou assim meu cos, ó. Quando eu abrir, vai ter o valor total da minha cintura nele. Aí, a gente vai dobrar, né, para poder fazer o cos. E aí, quando a gente costurar, ele vai ficar com a largura de 5 centímetros, que é o que eu determinei para o meu cos, tá? Pegar aqui, você tem duas formas de colocar esse cos. Você pode apenas pegar o seu cos aqui, dobrar já ele ao meio certinho. E já vim costurar tudo de uma vez, né? E vai ficar uma costura pelo lado de dentro. Aí você vem aqui e coloca aqui, ó, direito da saia. E o direito aqui já do cos, a gente vem e vai colocando ele por toda a volta. Aqui já costura as duas partes do cos uma vez só. E passa uma costura aqui toda a volta. E depois, pelo lado de dentro, você faz o acabamento no zigue-zague ou no overlock. Aí você vai ficar com uma costurinha aqui pelo lado de dentro. Se você achar melhor, você pode fazer assim. Se não, você pode fazer esse cos embutido, que embutido a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos primeiro pegar uma parte aqui do cos e vamos costurar uma vez pelo lado avesso primeiro da saia. Aí eu vou vir aqui, ó, direito do cos com o avesso da saia e vou começar a colocar ele aqui e vou passar uma costura primeiro em uma parte. Então, ó, você pode fazer assim, ó, eu prendi aqui o cos com os alfinetes, a gente vai na máquina e passa uma costura reta aqui, ó, em uma parte do cos, aí depois a gente vem pelo lado direito, vai colocar o cos assim, dobrar ele e vamos fazer o acabamento pelo lado de fora, escondendo essa costura pelo lado de dentro. Então, aí por dentro a gente não vai ficar com costura, ela vai ficar toda embutida. Mas aí você que escolhe a forma como você acha melhor em fazer. Eu vou fazer ele assim, embutido, então eu vou passar uma costura aqui e depois eu venho para mostrar para vocês como que a gente vai finalizar pelo lado de fora. Agora que a gente já costurou o cos aqui na nossa saia, na sobrinha de costura que fica aqui, ó, toda essa sobrinha de costura, a gente vai dar alguns piques aqui na cintura. Então, eu vou vir e vou fazer alguns piques aqui em toda essa sobra de costura. Nós vamos pegar aqui, ó, agora o cos, essa parte, nós vamos dobrar aqui, ó, vamos pegar toda essa sobra de costura que teve aqui, nós vamos jogar, ó, pra cima, pro lado do cos, pra gente poder esconder essa sobrinha de costura. E vamos pegar o cos, vamos colocar ele aqui e vamos dobrar a pontinha do cos meio centímetro para dentro e a gente vai colocar em cima, ó, cobrindo essa costura que a gente acabou de fazer. E nós vamos colocando alguns alfinetes. Então, a gente vai fazendo isso, dobrando meio centímetro do cos e escondendo toda essa sobra de costura.
Então, ó, já coloquei aqui os alfinetes, tá vendo? Fica dessa forma. Eu só peguei, gente, aqui, ó, foi o que eu falei pra vocês, ó, o cos. A sobrinha de costura vai ficar escondida tudo pra dentro do cos. E a gente pega o cos aqui, dobra meio centímetro e coloca em cima, assim, cobrindo a costura que a gente havia feito antes por cima, ó, tá vendo? Então vai ficar todo embutido assim, ó, pelo lado de dentro vai ficar do mesmo jeito, ó, não vai ficar aparecendo costura. E agora a gente vai lá na máquina e a gente vai passar uma costura aqui de fora a fora, tá? Bem aqui na beiradinha, onde tá os alfinetes aqui, ó, a gente vai passar uma costura de fora a fora, prendendo o cos, tá? E a nossa costura, o nosso cos vai ficar todo embutido assim, e fica um acabamento bem bonito. Mas como eu falei pra vocês, se vocês tiverem um pouco de dificuldade em fazer dessa forma, pode fazer do outro jeito, como eu falei pra vocês, tá? Já... Gente, então ficou assim, ó. Todo o acabamento da saia, ó, todo cos, né? Olha, ele fica com o acabamento todo embutido. A parte de dentro fica bonito. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Fica, ó, com todo esse acabamento embutido. Tanto a parte do avesso quanto a parte do direito. Fica assim. Então, eu já costurei aqui, passei toda a costura. Para colocar o zíper, eu acabei de ver aqui que eu não tenho um zíper preto, mas eu vou mostrar pra vocês com o zíper branco. Zíper, eu já ensinei a colocar zíper invisível aqui no canal muitas vezes, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino apenas colocar o zíper invisível. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Eu acho que vale muito a pena você conferir se você ainda tiver dúvida, porque pode ser que alguma das dicas lá ajude você. E aqui, gente, eu tô com o zíper branco, lembrando, né, eu acabei de ver que eu não tenho zíper preto, mas eu vou estar mostrando pra vocês mesmo assim. Eu vou usar na verdade, a gente vai usar um zíper de 20 centímetros para essa saia. Vou começar a colocar o nosso zíper. Eu tô aqui com o lado direito da saia. Direito do zíper, vou colocar aqui. Quando que a gente vai começar a colocar aqui, a gente deixa ele um pouquinho pra cima, assim. E a gente vai colocar os alfinetes aqui. Prendi um lado do zíper. Tá? Lembrando que a gente colocou aqui o direito do zíper com o direito da saia. Para colocar esse outro lado, gente, eu vou colocar a saia aqui agora ao contrário. Com o lado do avesso para fora, porque eu acho que é melhor. E eu venho aqui com o meu zíper, ó. Tô com ele aqui. Vou posicionar primeiro, gente, as costurinhas aqui do cos. Sabe a costura que a gente fez aqui? Eu vou colocá-las bem certinho, alinhada uma com a outra. Eu sempre arrumo elas primeiro, gente, para não acontecer depois de que eu terminei de costurar o zíper e as costurinhas ficou torto. Então, eu sempre alinho essa parte, tá? Então, alinhei aqui primeiro as costurinhas aqui para elas ficarem certinho uma com a outra. E agora eu venho distribuindo o zíper, colocando alfinetes aqui. E aí, gente, a gente vai na máquina, vai costurar esse zíper, tá? E depois que a gente costurar esse zíper, a gente vai vir aqui embaixo e vai costurar essa parte aqui. A gente tem que fechar essa parte aqui de baixo, né? Então, a gente costurou o zíper, vou vir aqui e vou passar uma costura reta, ó. Desde aqui até aqui abaixo, fechando a parte das costas. No vídeo que eu ensino a colocar o zíper invisível, eu ensino algumas técnicas pra gente estar costurando aqui. Uma forma bem fácil. Se você quiser conferir, vale muito a pena para você que tem dificuldade de fazer esse acabamento aqui abaixo. Porque muitas vezes a gente vai fazer essa costura aqui, gente, e fica depois a gente olha do lado direito e fica meio remontado, fica erguidinho. Então, vale a pena você conferir esse vídeo, tá? Lá ensina bem detalhado para você que ainda tem dúvidas. Então, eu vou fechar aqui. E aí, na parte aqui de cima, que vai ficar essas sobrinhas do zíper, também é muito simples. Depois que a gente costurou, nós vamos abrir o zíper. E a gente vai pegar, ó, essa partinha que sobra aqui em cima, a gente vai jogar, ó, pra trás do cos, dessa forma. E a gente vai costurar a mão aqui mesmo, sabe? A mão pelo lado de dentro, prendendo essa parte. E o cos, ó, e o zíper pelo lado de fora vai ficar escondidinho por dentro, tá? Então, vai ficar dessa forma. Pelo lado de dentro, a gente vai costurar toda essa parte aqui, prendendo o zíper escondido atrás aqui, ó. E na barra, gente, é muito simples. Como a saia é godê
e dependendo do tecido, a gente tem que tomar cuidado sim. A gente tem que fazer uma barra bem fininha para que não fique uma barra toda remontada depois toda torta. Então, nós vamos fazer isso. A gente vai virar uma vez bem fininho, vai passar uma costura reta, tá? E depois a gente vem mais uma vez bem fininho e vira mais uma vez para fazer o acabamento. Se você não tiver dificuldade, você já pode virar 2 vezes e passar uma costura só por toda a volta. Se você ainda tem dificuldade, passa uma vez a costura, tá? Vira uma vez bem fininho, passa uma costura em toda a volta da barra e depois você vem e vira mais uma vez bem fininho e passa uma costura de novo, tá bom? E aí a nossa saia vai estar pronta. É uma saia muito rápida de fazer, muito simples, gente.